Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 1147 do informativo do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Não esquece de avaliar a gente no Spotify, dá 5 estrelas aí, fortalece. E nos ajuda no nosso projeto, porque estamos no top 50 entre os podcasts educacionais mais relevantes do Brasil e no top 3 entre os podcasts jurídicos, segundo o ranking do Spotify, no final do mês de agosto de 2024. Como você nos ajuda a permanecer nesse ranking e a subir posições? Você pode nos avaliar, curtir, comentar, enviar para os seus amigos, enviar naquele grupo de WhatsApp, compartilhar na sua rede social. Tudo que você fizer que for engajamento positivo nos ajuda a chegar a mais pessoas e a ser mais reconhecido pela plataforma. Eu agradeço demais mesmo, todo o carinho e contribuição. Gente, nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Primeiro julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é compatível com a Constituição Federal de 88, e não ofende o artigo 37, inciso 22, norma de lei estadual, que dispõe integrarem a administração tributária às atividades de competência dos cargos de provimento efetivo da Secretaria do Estado da Fazenda Local, ou seja, da Cefaz local. No caso, gente, aqui, nós tratamos de um cargo específico, que é o cargo de controlador de arrecadação da Receita Estadual. Qual era o debate? O debate era se esse cargo teria atribuições que, na verdade, seriam de auditor fiscal. Esse é o grande problema, entende? Porque, olha só, a Lei 2750 do Estado do Amazonas traz esse cargo. Antes, esse cargo era chamado de técnico de arrecadação de tributos. Agora é controlador de arrecadação da Receita Estadual. Ocorre que a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FIBRAFIT, alegou que a norma permitia, na verdade, que esse cargo exercesse atividades físicas de auditor fiscal. A previsão, gente, é constitucional? É constitucional. Por quê? Porque, na verdade, não houve equiparação de carreiras. A menção ao termo administração tributária não sugere a ideia de que todos os servidores do órgão devem executar atos normativos que são definidos como próprios de auditor fiscal. Na verdade mesmo, a própria lei já traz quais são as atividades a serem exercidas por esse tal desse controlador de arrecadação da Receita Estadual. E destaque-se que ele não possui incumbência relacionada à gestão tributária. Então, por exemplo, esse indivíduo ele não pode realizar a constituição de crédito tributário. Ele só pode operacionalizar aquelas situações relacionadas à gestão da arrecadação. Então é meio que um técnico mesmo, não é? Ele vai, de fato, realizar uma operacionalização, mas ele não se confunde de forma alguma com um auditor fiscal. Então, por conta disso, considerou-se que é constitucional a previsão desse cargo e é constitucional também a descrição da atividade desse cargo, que está prevista lá no anexo da Lei 3500 de 2010 do Estado do Amazonas. Como é que ficou o destaque? É compatível com a Constituição de 88 e não ofende o artigo 37, inciso 22 da Constituição, norma de lei estadual que dispõe integrarem a administração tributária às atividades de competência dos cargos de provimento efetivo da Cefaz local. Próximo julgado de hoje é uma tese fixada na ADI 5254 do Pará. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violação dos artigos 130 e 75 da Constituição Federal, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função. Gente, muito cuidado. Não confunda nunca, em hipótese alguma, o desenho institucional
do Ministério Público com o desenho institucional do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Às vezes você pode ouvir também Ministério Público Especial, é esse tal desse Ministério Público que faz parte da estrutura do Tribunal de Contas. Então veja só, enquanto o Ministério Público ele tem tudo isso, ele tem autonomia administrativa, orçamentária, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas não tem. Na verdade, ele faz parte da própria estrutura do Tribunal de Contas. E aí, por conta disso, não há autonomia administrativa e orçamentária. E esse é o desenho constitucional dentro da Constituição Federal, não é? Então é necessário uma simetria em relação a isso no âmbito estadual. Professor, e como é que fica a atuação do membro do Ministério Público Especial? Gente, ele vai ter vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade, independência funcional. Ele vai ter também as vedações que são comuns ao Ministério Público. Ele vai se investir na carreira através de concurso público, tudo normal. A questão é que a instituição em si, ela não tem autonomia em relação ao Tribunal de Contas, nem autonomia orçamentária, nem autonomia administrativa propriamente dita. E isso não causa, professor, uma situação de menor proteção, né, uma proteção deficiente? Não, não há uma proteção deficiente, uma proteção insuficiente. Porque, na verdade, qualquer atitude que comprometa a independência funcional do respectivo órgão pode ser invalidada por desvio de finalidade e seja, inclusive, responsabilização administrativa e criminal. Então, quais foram as conclusões do julgado? Então, se considerou que são inconstitucionais as expressões independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, expressões essas que estão em duas leis complementares diversas, mas se julgou improcedente a ação em relação à expressão independência funcional. Independência funcional o membro tem, tá? Então, em relação a isso, é constitucional a previsão legal. Então, como ficou a tese fixada? É inconstitucional por violação dos artigos 130 e 75 da Constituição Federal, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários ao desempenho da função. Gente, aquele convite muito especial, muito rapidamente, se você ainda não é membro do nosso clube, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos, uma única assinatura com preço super acessível que te dá acesso a vários planos de estudo, planos esses focados em editais específicos e em carreiras. Tudo que você precisa para organizar seu estudo de lei seca e jurisprudência, garantindo sempre continuidade de estudo. Então vem fazer parte do Clube da Lei, que muitas vezes é mais barata essa assinatura do que a compra de um plano de estudo específico em outros cursos. E nós temos, né, um material super diferenciado, semanalmente atualizado, super completo em termos de jurisprudência, como nenhum outro, isso eu lhe garanto. Então vem fazer parte e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que muitas vezes pode ser um texto que você já tem na gaveta. Um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Nós transformamos em livro e, gente, vai ser um baita diferencial em uma prova de títulos, eu tenho certeza. Então, próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, e é mais uma tese de repercussão geral, tema 1317 do STF. E essa tese ficou da seguinte forma: a execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo promovida por substituto processual não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal. Gente, nós temos o tal do sistema do precatório, está previsto lá no artigo 100 da Constituição Federal, mas nós temos também um negócio chamado requisição de pequeno valor. Então, quando o valor é baixo, é possível que o pagamento seja feito independentemente da expedição de precatório. E o que é um valor baixo? Gente,
A âmbito federal, por exemplo, nos juizados especiais federais é 60 salários mínimos. No âmbito estadual e do DF é 40. E perante fazendas municipais, 30. Onde é que está isso? Artigo 87 da DCT. Mas, no âmbito estadual e no âmbito municipal, é possível que lei local estabeleça um teto diferente, ok? Ok. E, gente, é muito melhor receber por RPV que por precatório, né? Gente, é infinitamente melhor. Enquanto por precatório, às vezes você fica idosinho ali e não recebe, o RPV, o pagamento costuma ser bem mais rápido, né? Em coisa de 60 dias você já está recebendo aí no âmbito federal, por exemplo. Então, é muito comum que se tente realizar algum tipo de estratégia para fracionar o valor do precatório para tentar receber por meio de RPV. Só que acontece que isso é vedado, né? Está inclusive na Constituição, artigo 100, parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela total, a que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Portanto, eu não posso pegar uma dívida que é de 200 salários mínimos e tentar repartir ali para receber uma parte RPV, o resto em precatório, ou em 3 RPVs específicos, enfim, nada disso é possível, tá? Acontece que para verificar se há de fato um fracionamento é necessário observar o caso concreto. Quer ver? Vamos pensar aqui em uma ação civil pública na tutela de direitos individuais homogêneos, e aí você imagina que essa ação civil pública foi proposta por uma associação representativa de categoria de servidores e o Estado foi condenado a pagar a cada um desses servidores o valor de R$20.000. Quantos servidores? Olha, muitos. O valor total aqui era mais de 1 milhão. E aí a associação, como substituta processual, né, estamos aqui em uma ação civil pública, ela requereu a execução através da expedição de um RPV para cada um daqueles servidores. Por quê? Porque é um direito individual homogêneo, onde cada um dos indivíduos que será beneficiado com o título está perfeitamente identificado. Então, na verdade, não foi bem uma condenação de 1 milhão, foram várias condenações de R$20.000, né? Isso é. Mas, por óbvio, a PGS defende dizendo, não, aqui nós temos uma condenação em valor alto e a Constituição não permite o fracionamento. Então, isso aqui tem que ser pago via precatório. Quem é que tem razão, gente? Quem tem razão é o advogado da associação, né? Aqui nós temos uma obrigação perfeitamente individualizada. Então, isso aqui não é fracionamento indevido de precatório. Na verdade, aqui, o correto é a expedição de vários RPVs. Um RPV para cada um dos beneficiários. E, por óbvio, isso é muito melhor para o servidor nesse caso concreto, né? Como é que ficou a tese fixada? A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes do título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado no artigo 100, parágrafo 8º da Constituição. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não versar sobre matéria relativa à organização, à estrutura interna, ao funcionamento ou ao exercício do poder fiscalizatório dos tribunais de contas, lei estadual de iniciativa parlamentar que altera a destinação da receita arrecadada com a cobrança de multas aplicadas pela Corte de Contas local, recursos que são de titularidade da Fazenda Estadual. Vamos entender isso aqui, tá? A Lei número 11.085 de 2020 do Estado do Mato Grosso alterou a destinação dos valores das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Antes, a destinação era o Fundo Estadual de Saúde e o Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial. Com a nova lei, passou a ser o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado. Ocorre, gente, que a Associação de Membros do Tribunal de Contas
afirma que essas leis versam sobre a organização e funcionamento dos TCS, que são de atribuição dos próprios tribunais de contas. Então, basicamente, o problema aqui é que se entendeu que houve um vício de iniciativa, né? A iniciativa não poderia ter sido do próprio Poder Legislativo. Gente, tem razão aqui a associação? Tem não. O STF entendeu que não, né? Entendeu que se trata de uma lei constitucional, que não há vício de iniciativa, né? A iniciativa aqui parlamentar. E o ponto-chave aqui é pensar quem é o titular dessa receita. Nós já conversamos em muitos julgados sobre isso, né? Quem é o titular da receita decorrente das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas? Temos uma tese de repercussão geral, é o tema 642. E, inclusive, coloquei essa tese no material para um aprofundamento, porque é uma tese muito importante. Inclusive, muito recentemente, lá no informativo 1143, essa tese sofreu ali uma alteração. E, basicamente, hoje o entendimento é assim, ó. Imagina uma situação em que estamos falando do TCE fiscalizando algo no âmbito municipal, tá? Imagina que o TCE determinou a recomposição do erário. Quem é que vai executar? É o município prejudicado, né? O ente prejudicado, nesse caso é o município. Imagina que, por outro lado, o TCE também aplicou uma multa proporcional ao dano causado ao erário. Quem é que vai executar? Também é o município, né? Porque está relacionado com o próprio dano causado ao erário. Por outro lado, caso haja aqui uma multa simples, uma multa meramente sancionatória, que é uma multa que vai ser aplicada por quê? Em virtude de uma inobservância de norma financeira, contábil, orçamentária, violação direta aos deveres de colaboração, enfim, se aplica ali essa multa simples, que está desvinculada do dano causado ao erário. Nesse caso, de quem é a legitimidade para executar a multa? É do Estado. Por quê? Porque o Estado é o mantenedor, não é, do Tribunal de Contas do Estado, então caberá a ele executar essa multa. Esse pequeno aprofundamento aqui é importante, tá? Só para definir que nós estamos falando aqui de receitas que, nesse caso, são de titularidade do Estado. Então, quem é o titular dessas multas aqui que nós estamos conversando? É o Estado. É o TCE? Não, é o Estado. Então, partindo dessa premissa de que o titular é o Estado, então tem problema que uma lei estadual de iniciativa do Poder Legislativo altere a destinação dessa verba que é do Estado? Não tem. Então, é esse o ponto, né? De quem é o dinheiro? O dinheiro é do Estado. O Estado pode legislar? Pode. De quem é a iniciativa? Pode ser perfeitamente do Poder Legislativo. É isso, entende? Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por não versar sobre matéria relativa à organização, à estrutura interna, ao funcionamento ou ao exercício do poder fiscalizatório dos tribunais de contas, lei estadual de iniciativa parlamentar que altera a destinação da receita arrecadada com a cobrança de multas aplicadas pela Corte de Contas local, recursos que são de titularidade da Fazenda Estadual. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu vou agradecer muito, muito mesmo a você que ouviu até o final e vou fazer aquele convite muito especial. Ajuda a gente a nos manter no top 50 entre os podcasts educacionais no ranking do Spotify. Nós queremos galgar a primeira posição entre os podcasts jurídicos e, quem sabe, no futuro, até mesmo entre os podcasts educacionais do Brasil. Mas, para isso, eu preciso de você. Avalie a gente aí com 5 estrelas, ajuda demais. Deixa um comentário, deixa um gostei, compartilha com aquele amigo, envia no grupo de WhatsApp, compartilha na rede social que está nos ouvindo. Enfim, tudo que você fizer que for engajamento positivo fortalece demais o nosso projeto. Só tenho a agradecer a você que está conosco. Muito obrigado e até a próxima.